Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para uma live. Estamos aqui no bloco de família, né? Quem está acompanhando aqui esse espaço está sabendo que a gente vem realizando nos últimos dias lives. E a nossa convidada de hoje já chegou. Está aceitando você aqui, viu, Tereza? Nossas lives, sabe? Que a gente vem abordando temas relacionados à família, né? Tereza está chegando, gente. E hoje o tema de hoje é o idoso e família. Semana passada, na terça, né? A gente falou sobre adolescente. Hoje o Clarinha, Marcos. E hoje o tema é sobre o idoso. A gente não poderia deixar de abordar esse tema, né? Porque não dá para falar da criança só, do adolescente, e esquecer que todos nós envelhecemos, né? Vamos ser idosos. Então, lembrando aqui, qual é o propósito do nosso grupo, né? Do Evangelizadores? Tá rodando a bolinha aqui para mim. Eu não estou vendo Tereza. Vocês estão vendo, gente? Não sei se é minha conexão. Vocês me avisam aí quando vocês estiverem vindo, tá bom? Liz e André. Então, continuando, o propósito do nosso espaço, evangelizadores, é o evangelho, né, de Jesus, ele é ponte para fomentar a paz. Né? E aqui é um espaço mesmo de conversa, de bate-papo, em que a gente busca, né, com base nos valores universais, acho que está chegando, comuns a todas as religiões, estabelecer uma ponte, um diálogo mesmo sobre esses tempos mesmo, sobre os desafios da convivência humana e nos ajudar um ao outro, né? Tem um espaço de escuta também, quem quiser pode mandar uma mensagem pelo direct, talvez ela esteja com problema de conexão, pode ser isso, mas tranquilo, né? Vai se resolvendo aí, Tereza, não sei se você está me escutando, viu? Então, quem tiver com algum problema, tiver em aflição, nós não somos psicólogos, Tereza é, mas eu, André e Liz não somos. Isso Mas a gente mesmo, está ali né? para escutar, Não tá conversar, pegando isso. estabelecer um diálogo fraterno. Tereza, estou te ouvindo, viu? Vamos esperar aí, Tereza, resolver essa questão da conexão dela. Tereza, você está me escutando? Tô, meu amor. Tô só resolvendo aqui a conexão. Tô ouvindo tudo. Ah, que bom, seja super bem-vinda, viu? Sua imagem não está aparecendo aqui. Vai resolver já já. Tá, sem problemas, a gente espera você ansiosamente. Viu, gente? Eu tô vendo que tem umas carinhas novas aqui, algumas pessoas que eu não conheço ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à proposta do espaço, quiserem sugerir temas também, né? É um espaço novo, a gente está construindo ainda, eu, André e Liz, nós estamos juntos nessa, né? E a proposta mesmo é estabelecer um diálogo com cada um de vocês, embora a nossa base, né, que nós três somos espíritas, seja espírita, mas a proposta também é passar por todas as religiões, porque tem coisas que são comuns, né, a todas as religiões, né, principalmente o aspecto ético. Então, aqui é um espaço para acolher todo mundo, viu? Tendo ou não tendo religião. E vamos à nossa leitura do dia. Nós estamos com o hábito de todos os dias iniciar também a atividade com uma mensagem. Eu já vou abrir aqui, o livrinho de hoje é esse, em homenagem a ela, tema idoso, né? Eu abri até um pouco antes, aí marquei aqui, Sementes do Amor, de Irmã Dulce. São pensamentos de Irmã Dulce que foram compilados nesse livrinho. Eu comprei uma vez em visita lá ao Hospital de Irmã Dulce. Então, a mensagem de hoje. Amar a Jesus é estar sempre pronto a dizer sim. É saber se calar, aceitando tudo. É saber perdoar as falhas dos irmãos, como Jesus nos perdoa. É se dar a Ele, na pessoa da criança, do pobre, do carente. Aê, bem-vinda, Tereza! Obrigada, Pri. Que bom te ver. Gostei da mensagem que fala do perdão, né? E sobre o se dar na pessoa da criança, do pobre, do carente. É isso que a gente está fazendo aqui, está se dando. Cada um de nós está se dando, né? Que é esse o propósito da vida, né? Senão não tem sentido viver sozinho, viver só autocentrado. E aí, Tereza, tudo bem com você? Tudo, Pri.
Bom Bom te dia. ver, viu? Bom dia. Pequeno problema de conexão, mas agora estamos firmes. Fique Vamos. Bom tranquila, dia a né? todos. Acontece. Então, vamos começar nosso bate-papo. Hoje, gente, o tema, como eu já falei, é o idoso na família. A gente sabe, né, que a população brasileira vem envelhecendo bastante, né? Estudos dizem que quando a população já tem 7% de idosos, já é considerada uma população envelhecida. E eu estava lendo ontem, eu vi que, de acordo com o IBGE, o último, né, que teve de 2018, que agora só vai ter censo ano que vem, né, por causa da pandemia. De acordo com o IBGE de 2018, a população brasileira agora é de 15,4% de idosos. Então, a população brasileira já é considerada uma população envelhecida. Então, não teria como a gente passar sem falar deles, dos idosos, né, das pessoas mais velhas, né, que a partir dos 60, 65 anos é considerado idoso, varia, né, de país para país um pouquinho. Aí eu queria, Teresa, só para começar esse bate-papo, que você dissesse assim para a gente, como é que você vê essa velhice hoje, né? Qual a sua visão sobre isso? Então, amores, é um assunto tão importante hoje em dia, a gente falar do idoso na família, falar desse momento que a gente está vivendo, em que a adolescência acaba roubando tanta atenção, porque a adolescência ela é mais barulhenta, ela é mais alegre, ela chama mais atenção e muitas vezes a gente acaba esquecendo o idoso, né, o lugar daqueles que são a nossa raiz. E a gente vê um sem fim de descuidados com as pessoas de mais idade. E o que deixa a gente muito preocupado é que esse sem fim de falta de cuidado não é do governo em especial, mas é dentro das nossas próprias famílias. Somos nós que perdemos um pouco o olhar para o que é a família, para o papel de cada um, para a necessidade que esse papel exista e seja cumprido. Então, hoje a gente vê a família perdida dos seus idosos. Parece que a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo o seu lugar de fala, o seu lugar de cuidado, o seu lugar de atenção, o seu lugar de produção. E a gente vai vendo que as famílias, a cada dia mais, vão escanteando silenciosamente os seus idosos, os seus membros mais velhos, como se eles não fossem, e eles são, a fonte da serenidade, da sabedoria, da construção, a base dessas famílias, porque essas famílias só estão aí porque eles começaram a família. Então, eles são a raiz dessa família. E a gente não pode descuidar das nossas raízes. E às vezes a gente percebe como as famílias estão enfraquecidas, porque elas não podem mais contar com essa sabedoria, com essa força que a pessoa mais velha tem. Seja ela pai, seja ela a mãe, nesse lugar de avô, de avó, mas a gente percebe que a gente está um pouco órfão. Então, a gente lembrar que um tempo atrás a gente tinha famílias extensas, onde todos morávamos juntos, ou como no interior ainda existe, na mesma rua, né? Todo mundo mora muito próximo, e eu entro na Verdade. sua casa, na casa da avó, da tia, e todo mundo se mete na vida de todo mundo. E esse se meter, que é uma palavra que a gente usa coloquialmente, ele é maravilhoso. E hoje a gente quer ter muita individualidade. Então, hoje, a velhice precisa ser recolocada no seu lugar de destaque, que é no seio da família. Ai, que lindo, Tereza. Perfeito isso, viu? E você falou uma coisa aí que realmente você está toda a razão, sobre que hoje o olhar está muito voltado para a criança, para adolescente, que é exatamente isso, né? A criança e o adolescente, eles são barulhentos, e a criança desperta aquele sentimento de ternura, de cuidado, e aí acaba que a gente se volta mais para a criança, para as demandas da adolescência, a família em si, né? Foca mais sua atenção na criança e no adolescente, que a própria sociedade, se a gente observar assim, não sei se tem estatística sobre isso, mas assim, a gente vê muito movimento de socorro a crianças órfãs e coisa e tal, e às vezes os idosos ficam meio assim de escanteio. É isso, e realmente eles são a base, né, da família. Você falou aí do interior, eu me lembrei da minha infância também, né? Assim, eu vivi, fui criada aqui em Salvador, né, com meus pais, meu pai e minha mãe. Mas minha família, tios e avós, eram de Aracaju. E eles moravam num bairro mais popular,
que ainda tinha essa coisa assim, e eram casas, né? Eu sempre morei em apartamento. E no bairro popular tinha essa coisa de ficar todo mundo na porta até mais tarde. Morava todo mundo junto. Morava uma tia minha, de frente para a casa da minha tia, morava meus avós. Aí no fundo da casa morava outra tia minha, tinha uma casa. Tinha assim, umas 4 casas da família na mesma rua. E era uma delícia. Quando eu ia passar férias lá, eu ia para casa do meu avô, daqui a pouco ia comer na casa da minha tia, aí voltava para casa do meu avô, aí ia para casa da outra tia. Aí era bom demais. Eu saudade desse tempo. Meus avós já faleceram, né? Então, assim, não sei, né? Falando nisso de envelhecimento, eu me lembrei aqui agora que meus avós já faleceram. Por que será que a gente tem tanto medo da velhice, né? Será que é porque já está perto ali do momento derradeiro, né? Não sei. Por que será que a gente tem tanto medo da velhice? Ou será que é porque a gente sabe que vai meio que ser, talvez, né? Colocado de escanteio, ficar menos produtivo, se aposenta? Não sei. O que você acha disso? O medo da velhice, hoje em dia, ele está assim muito presente na sociedade. E a gente vê esse medo da velhice hoje ser espelhado em temas na novela, a gente vê isso em filmes, já mostrando que isso está borbulhando dentro de nós. Nem sempre a gente teve tanto medo da velhice assim, mas hoje a gente percebe que a sociedade ela está apavorada com esse fato. E aí você fez uma pergunta muito importante: por que a gente tem medo da velhice? É porque é o final da vida? E se a gente for pensar assim em final da vida, a gente vai pensar que essa vida, dependendo da forma como eu olho para ela, ela pode ser olhada como um final ou como uma construção. Eu posso estar construindo aquilo que eu sou, independente de fim da vida física, né? Então é importante que eu tenha na minha visão de mundo o que é que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma visão, eu tenho um propósito, eu tenho alguma coisa que me mostre qual é o sentido que tem essa vida daqui. Depois que eu me for, o que vai ficar de mim nessa família que eu construí? Porque quando a gente vai, o que nós somos, o que nós construímos, aquilo que nós fizemos, permanece em cada um dentro da nossa família. E hoje a gente está muito descolado disso, né? Desse sentido da vida. Outra coisa importante para nós, e eu acredito que por isso o medo da velhice esteja assim muito maior também, é que hoje homens e mulheres trabalham. E a sociedade olha para o ser humano como se ele só valesse por aquilo que ele produz. Então, enquanto eu sou produtivo, ativa, eu trabalho, eu tenho uma profissão, eu sou alguém. No momento que eu me aposento, eu já não tenho mais essa produção, eu paro de ser olhado como esse alguém. E hoje as mulheres estão vivendo isso também, porque antigamente nós ficávamos em casa. Então nós estávamos em casa, trabalhando, era um contínuo, cuidar da família, o envelhecimento vinha chegando, mas não tinha esse corte abrupto que existe hoje de sair da vida laboral. E hoje homens e mulheres passam por isso. E a mulher sempre foi, né? O esteio, a tranquilidade, a serenidade, a continuidade do lar. E hoje ela está nesse processo, totalmente mergulhada nesse processo. Então a gente percebe que o medo da velhice, de deixar de ser produtivo, ele está muito presente nas nossas vidas. Mas você tem razão quando você diz assim, é medo também de deixar de ser reconhecido. É medo também de ser colocado de escanteio. E o que a sociedade quer? Que todo mundo seja lindo, bonito, jovem, eternamente. Se eu sair desse padrão lindo, bonito, jovem eternamente, eu já não tenho mais lugar nessa sociedade. E a gente vai ver as mulheres desesperadas fazendo um monte de cirurgia plástica, usando todos os produtos possíveis e inimagináveis. E olhe que os homens estão indo pelo mesmo caminho, também buscando essa eterna juventude, porque deixar de ser jovem é como se a gente deixasse de ser um ser humano completo. Isso apavora a gente. Então a gente precisa Nossa. mudar tudo isso que a gente pensa como sociedade, e aí só tem um jeito, é começar a pensar nisso dentro das nossas famílias. Falar sobre isso com os nossos entes queridos. É preciso que a gente fale sobre esse processo normal, que é viver, que é ter uma família, construir, entrar no processo de envelhecimento e depois morrer. Faz Uhum. parte da nossa vida e a gente o tempo inteiro evita, a gente não fala disso com as crianças. Quando tem um assunto desse que, por exemplo, morre alguém na nossa família, a gente evita comentar aquilo, porque a morte, a presença da morte, ela traz esse estranhamento.
Então, a gente precisa começar a falar sobre isso como um processo natural. Vamos ficar velhos, sim. Um dia vamos morrer, um dia eu não vou estar mais aqui. E dizer, ó, gente, quando eu não estiver mais aqui, lembre de como eu fazia os almoços, de como era a festa, porque faz parte construir esse tempo onde eu não vou estar mais aqui. Então, se aproximar de tudo isso faz com que a gente vá perdendo um pouco esse medo também, entre outras coisas. Perfeito, viu, Tereza? Eu lembrei aqui que a gente teve uma live que a gente falou sobre isso, sobre desencarnação, né? E realmente, como ainda é um tabu essa coisa do medo da morte, né? E a gente fica nesse medo da morte, como o envelhecimento, a gente está um pouquinho mais perto, né? Essa busca eterna pela juventude. A gente vive uma época assim que a sociedade está muito hedonista, todos nós, né? Muito voltados assim para a vivência dos prazeres, aquela ânsia. Assim, eu acho que a gente meio que esquece, né? Que cada fase tem o seu prazer específico, né? A infância tem os seus encantos, a adolescência, né? Terça-feira a gente conversou sobre a adolescência com o Flavinho, né? A adolescência tem seus desafios e seus encantos, aí vem a fase madura e depois a velhice. Cada fase tem sua especificidade, né? Que eu acho importante a gente vivenciar com equilíbrio, né? Buscar o que é próprio de cada fase, né? Eu acho isso interessante. Pri, deixa eu aproveitar a sua fala aí, que ela é super importante. Se a gente vive cada fase no momento próprio, com a nossa intensidade, com a nossa propriedade, a gente não vai chegar num determinado momento, por exemplo, na idade madura, olhar para trás e dizer, minha adolescência não valeu, não fiz nada do que eu precisava fazer, e aí eu começo a entrar num processo de adolescência tardia. A gente vê muitos sujeitos fazendo isso na idade madura, nem é na velhice, porque eles não conseguiram viver o processo de adolescência. E aí isso vai se agravar ainda mais na idade da terceira idade, quando eu olho para todas as fases e digo, não vivi, deixei de fazer alguma coisa não resolvida. E aí eu começo a ficar perturbado, querendo trazer de volta aquela fase não vivida. Então, isso que você falou é muito importante, viver cada fase intensamente. Tereza, aí você falou aí também, ainda dentro desse assunto, né? Você que é psicóloga, você observa assim na sua experiência profissional, tem muitos idosos assim vivenciando esse conflito de não ter vivido direito às outras fases? Não sei como é que é isso, né? Estou perguntando assim, eu me preocupei de repente com isso, né? A gente vê no consultório, no dia a dia na clínica, as pessoas com arrependimentos por não terem vivido os seus momentos. São mulheres, a gente acompanha muito especialmente as mulheres, por não terem vivido as suas carreiras, a sua profissão, terem abandonado tudo, e isso é uma questão dos nossos dias, para viver dentro de casa, e hoje elas estão com essa fase, querendo voltar a uma fase de reconstruir aquilo que elas não fizeram. Só que a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Tem caminho para isso. Você pode chegar na idade de 60, 65, 70 e resolver estudar e ter uma profissão, por que não? Nosso cérebro permite, que aliás isso é um mito, achar que o idoso não tem capacidade de aprendizado. E a ciência hoje já comprovou que o nosso cérebro, ele se reinventa, ele se reconstrói, porque as sinapses vão, à medida que você vai pedindo a elas, você vai demandando, elas vão se reconstruindo e formando novas pontes. Então, posso aprender. Mas o caminho que a pessoa faz geralmente não é esse, o querer aprender. Ela começa a culpar as pessoas, os filhos, o marido, e aí entra naquele processo de voltar para aquela fase que ela não viveu, amargurada, e viver o tempo inteiro cobrando aquilo que ela deveria ter dado por amor, por simplicidade, por opção, como se o outro tivesse culpa pela escolha dela. Então, Nossa. no consultório, a gente trabalha bastante esse aspecto. Pessoal, bora viver aí cada fase com equilíbrio, viu, gente? Para a gente não estar dando trabalho para os psicólogos quando a gente estiver mais velho, viu? Esse tipo de trabalho não. Outro tipo de trabalho sim, mas esse tipo de trabalho não. É engraçado, você falou também aí agora, eu me lembrei de um filme que eu assisti ontem, foi Dica de Liz, não sei se você assistiu, Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro e aquela Muito bom. Anne Hathaway, não sei como é que fala. Nossa, eu chorei horrores aí naquele filme. E fala justamente Excelente. disso, né? Robert De Niro, um gato, mas assim, ele mais velho, aposentado, viúvo, e estava assim, naquela coisa assim, sem ter o que fazer. Aí tem uma parte que eu achei muito interessante, que ele fala que depois que viaja, foi em vários países, visitou várias cidades e coisa e tal, sempre tinha que voltar para casa. E quando voltava para casa, sentia aquele vazio.
Aí ele viu um anúncio lá de uma empresa contratando estagiário e foi lá na empresa, né? E aí a reinvenção dele mesmo, né? E tudo tecnológico demais, ele com um pouco de dificuldade de acesso a olhar e-mail, coisa e tal. E no ambiente de trabalho, aquela resistência também em relação a ele, a chefe não passava trabalho para ele, né? Ficava, não queria nem que ele estivesse lá. Só permitiu porque, assim, né? Era um programa de inserir idosos para a empresa ficar bem na fita, né? Dizer, não, a empresa está inserindo idosos aqui para trabalhar, mas não passava o trabalho para ele. E aí, aos poucos, ele foi conquistando, né? O espaço dele. Ah, eu achei lindo o filme, eu chorei horrores. É muito bonito mesmo. E é um exemplo de quando a gente precisa transformar alguma coisa de fato, às vezes tem que virar pulso. A gente sabe que muitas das transformações da nossa sociedade para acolhimento, para inclusão, vieram primeiro por lei, primeiro por obrigação. Até porque se você não tem essa experiência, se aquelas pessoas não têm a experiência de viver o acolhimento de um idoso no ambiente de trabalho, elas nunca vão poder mudar a ideia que elas têm. Então, muitas vezes, primeiro a gente vem obrigado, para depois conseguir fazer isso com naturalidade. É verdade. E falando um pouquinho agora do idoso na família especificamente, né? A gente tem visto, né, que a família tem mudado muito, né? Como, né, as pessoas estão com maiores expectativas de vida, né? A gente está vivendo mais. Então a gente vê mais também a presença de avós, às vezes até bisavós na família. Às vezes acontece de morarem juntos com a família ou não, morar próximo, coisa e tal. Qual é o papel, dos avós, da pessoa idosa, dentro ali daquele ambiente familiar dos avós, especificamente falando, né? Na família com netos. O que que você acha sobre esse assunto? Esse assunto ele é muito interessante porque ele vem mudando muito rapidamente. Antes, o papel dos avós, ele estava ali como eu vou dizer, era uma grande árvore frondosa que já tinha se desenvolvido e tinha colocado seus galhos muito longe, as raízes muito firmes, e ela estava ali para fazer a sombra, o acolhimento, o colo, dar segurança. Então, era um papel que todo mundo entendia, sabia, e a gente executava essa peça com tranquilidade. Hoje em dia, o que está acontecendo é um pouco diferente, né? A família que está iniciando, logo que tem seus filhos, muitas vezes ela não consegue se estruturar. E aí ela precisa pedir aos avós que tomem conta das crianças. Ok, tudo bem, não tem problema os avós tomarem conta das crianças. Mas o movimento que a gente tem visto acontecer é que os avós estão virando um pouco pais, estão tomando para si o papel que deveria ser dos pais. E a gente vê pais que acabam deixando o filho dormir uma noite, 2 noites, 3 noites, e só vai buscar o filho na sexta-feira, porque assim fica mais cômodo e o trabalho é muito longe. Então a gente vê que o movimento é que esses avós que deveriam estar fazendo o papel de avós estão assumindo muitas vezes paternidade e maternidade, porque eles passam a ser, para aquelas crianças, a figura paterna e materna. Mudou um pouco também porque as famílias estão mudando. A gente já não tem mais o modelinho que a gente fala propaganda da margarina, né? Os É, quatro sentados na mesa lá e tal. Então, a gente muitas vezes vai ter uma mulher que ela não tem um companheiro e ela precisa realmente de uma estrutura familiar para cuidar daquela criança. Tudo bem também, não há problema nenhum, desde que ela mantenha o seu papel de mãe. Ela é a mãe e a mãe dela é a avó. O que não pode acontecer é eu entregar o meu filho para minha mãe como se ele fosse meu irmão. E esse movimento a gente está vendo acontecer por demais. E a gente justifica de várias formas. Ah, eu estou no meu momento produtivo, ah, é tão difícil a mulher se colocar no mercado, e eu preciso desse tempo. E por vários motivos, a mãe vai abrindo essa mão desse papel de mãe e vai entregando para os avós. E isso é um movimento que a gente tem visto acontecer com bastante frequência. é ruim isso, até para o desenvolvimento, né, dos próprios filhos, ou da filha, mulher, no caso, que é mãe, né, porque está tirando uma responsabilidade que é dela e que é algo que ela precisa aprender com o exercício da maternidade, né? A gente fala muito de maternidade e paternidade responsável. Eu me pergunto, como é que esses jovens, né, que estão se inserindo no mercado de trabalho, ótimo, mas como é que eles vão realmente aprender a ter responsabilidade com aquilo que é deles. Se chega o pai e a mãe, né, que são avós e abraçam demais, né, e fazem o papel que era os filhos fazerem, né, acaba não ajudando muito no progresso, na evolução, no desenvolvimento dos próprios filhos, né? Não é complicado isso.
A gente não tem uma cartilha para seguir. Seria tão bom, né? Se a gente nascesse e viesse uma cartilha com tudo que a gente precisasse fazer, tivesse Não, tudo viver é escrito, e a gente difícil. não tem. A gente vai se reinventando nesse processo. E os avós estão nesse movimento de tentar se reinventar em qual é mesmo o meu papel em É. tudo isso. Até onde o limite, onde eu devo só ajudar, só fazer o papel de avó e eu preciso tomar o espaço, né? Porque é isso, eu acabo entrando no espaço, não porque, claro, a gente tem vários casos, né? Vamos para o primeiro, não porque eu queira tomar o espaço, mas porque ele simplesmente fica vazio. Então, a Uhum. gente percebe que não há esse exercício de maternidade responsável, onde a mãe, ao chegar do trabalho, ela retoma o papel de mãe, acolhe o seu filho, suas dores, seus problemas, olhar o que é que ele tem de dever, ou seja, fazer aquela maternagem. Né? Eu cheguei do trabalho, o trabalho ficou lá atrás, agora eu sou mãe. Então, se eu não faço isso, e a avó que já viveu tudo isso, vê aquele espaço, aquele vazio, aquela solidão de mãe, ela acaba entrando nesse papel e fazendo. Agora, a gente também tem outras questões, né, que não cabe agora no momento entrar, mas há pessoas que querem tomar esse espaço, e aí vão disputar com a filha ou com o filho essa questão de estar no espaço de mãe. É verdade, eu me lembrei E aqui, isso para fale, criança é bastante complicado porque ela começa a perder o sentido de quem é minha mãe. complicado mesmo, viu, Tereza? E a Sim, gente vê também, assim, né, que é muito comum, né, também, infelizmente, sogro e sogra, né, quando é muito ciumento, muito possessivo com os próprios filhos, aí toda a relação que o filho ou a filha tem, aí fica implicando com o genro ou com a futura nora, né, aquela coisa, acho que é a síndrome do ninho vazio, né, quando vê que o filho está indo partir em busca de constituir seu próprio lar e bate aquele desespero, é complicado, né? Aqui no prédio que eu moro, assim, não sei se aconteceu isso, mas eu vejo também algumas pessoas que moram sozinhas, né? Já são idosas, tem umas mulheres que são viúvas e os filhos saíram. Teve um dia que eu encontrei no elevador com uma mulher, não é nem idosa, mas está assim, tá encaminhando, né? Para essa fase. E ela estava numa tristeza profunda, porque ela tem 3 filhos, 2 já tinham saído de casa e uma filha estava para casar. E ela, meu Deus, quem é que vai ficar comigo, né? Aí tem essa questão também, e também essa questão do ciúme, né? Que às vezes o sogro e a sogra têm dos futuros genros, né? E às vezes acaba atrapalhando também nesse sentido o desenvolvimento dos filhos, a constituição de sua própria família, né? Que é importante cada um vivenciar a formação de sua própria família, né? verdade. E como isso é complexo, né, Priscila? Porque a pessoa não se dá conta do que ela está fazendo. Porque assim, ela tem 3 filhos. E aí sai o primeiro, sai o segundo, e a expectativa fica depositada no último que está saindo, e quem vai ficar comigo? Porque essa pergunta, ela vai voltar lá para aquela questão que você levantou, né? É o medo da velhice. Eu estou com medo de ficar sozinha, eu estou com medo de ser escanteada. Se o medo não fosse tão grande, a pessoa não estaria precisando reter esse filho, porque ela sabe que ela teria um lugar na família, que ela seria considerada, que ela teria apoio quando necessário, respeito dos seus filhos. Como a gente não tem essa certeza, e esse medo da velhice ele influencia em tudo, e também nessa questão dos sogros e das sogras, eu preciso reter aquele filho, porque como eu vou viver, como eu vou ficar no mundo sem essa pessoa que vai me proteger de tudo isso que vai ser a minha velhice. E a gente pensa que velhice é enfermidade, é abandono, é descuido, e a gente não lembra que enfermidade acontece em qualquer idade. Qualquer E a idade, gente tem exatamente. criança pequena que tem Uhum, enfermidades cruéis, adultos, uhum. inclusive, e aí a gente vai misturando tudo isso com a velhice. E aí o que acontece? Ainda mais nas famílias. Muitas vezes eu me apego por demais àquele filho. Então, eu tenho um filho homem e eu não consigo ver como é que eu vou repartir aquele amor desse filho com outra pessoa. E aí chega a namorada que vai tomando o coração dele e vai me deixando eu, mãe, num lugar que eu não gostaria de estar, porque eu vejo aquele amor todo que era só meu ser voltado para outra pessoa. E eu não consigo fazer esse processo de desapego, de compreensão de que eu criei aquele filho para que ele tenha a vida própria, para que ele vá para o mundo. Eu continuo querendo que ele esteja ali alimentando a minha vida. Eu não consigo fazer o processo de acolher aquela filha que está chegando, que esse é o processo natural. Então, se ele tem uma pessoa que ele ama,
chegou na vida dele, com quem, porque quem tem que escolher a companhia é a pessoa, é o sujeito, não é a minha mãe que vai escolher com quem eu vou casar. E essa é uma questão, por mais que a gente não concorde, o filho está escolhendo o companheiro que ele acha que é ideal. A nós, que somos os pais, não cabe esse julgamento. Mas o que é que em geral, a pessoa faz quando ela tem esse apego muito grande, né? A mãe com o filho homem. Ela começa a colocar defeitos, ela começa a cuidar de tudo que aquela pessoa faz de errado para apontar, para dizer, ó, tá vendo? Eu não disse, veja bem, não serve. E aí ela está indo por um caminho que só vai causar o afastamento do filho e vai causar no coração daquela pessoa que estava chegando, essa companheira que poderia ter sido acolhida como uma filha, o distanciamento. Porque sábio é aquele que, quando recebe na sua família um filho, uma filha, eu digo filha, filho, porque é isso que vai acontecer, ele vai fazer parte da família, não acolhe, e sim rejeita essa pessoa. Como é que você vai construir uma relação de família saudável, você vai ter um relacionamento bacana com seus netos depois, se você quer excluir aquela pessoa da sua vida, se você quer o filho só para você? Só que a pessoa não percebe que está fazendo isso. Se ela conseguisse olhar para si e ver o quanto ela está apegada àquele filho e começar a entregar ele para o mundo, acolher aquela pessoa, em vez de perder aquele filho, ela ganha o filho e mais a filha que está chegando, e mais os netos que vão chegar depois. É uma sabedoria de construção. Como você falou, tá tudo no sentimento do medo mesmo da velhice, né? Aí fica aquela competição por amor, né? Um pouquinho do amor, como se o amor acabasse, né? Tipo, ele agora ama aquela outra pessoa, então não vai mais me amar. Mas a gente pode amar várias pessoas, todo mundo continua amando os pais e vai amar o companheiro ou a companheira e os filhos que vão chegar depois, né? Realmente, acho que o olhar é esse. E, no caso, as pessoas mais velhas, os avós, né, perceberem mesmo o papel de cada um dentro da família. É engraçado que eu fiz no início do ano uma constelação familiar, eu me lembrei aqui agora, e dentro da constelação familiar, não sei se você conhece, mas assim, eu achei super interessante e trabalha bem a questão dos papéis do pai, da mãe, dos filhos dentro da família, como às vezes a gente acaba invertendo esses papéis, né? E voltando numa coisa que você falou lá atrás, né? Quando os pais já mais velhos, né? Acabam invadindo muito a educação dos filhos, ou acabam, nesse caso aí que a gente estava conversando, sendo muito ciumentos com a nora ou o genro, né? Como eu acho que isso daí é a impressão que eu tenho, é como se eles estivessem saindo um pouco do papel deles, né? Seja interferindo excessivamente na educação do neto, que acontece às vezes, não que o avô ou a avó não possa conversar, dar um toque com o filho, ajudar em algum aspecto, mas existe o auxílio e existe coisas que extrapolam o campo do auxílio, né? Ou quando tem essa atitude de querer segurar demais o filho em casa, né? Eu me lembro, eu moro com minha mãe ainda, né? Meus pais são separados. E eu conversei com minha mãe no início do ano e falei para ela que eu ia sair de casa. Que eu resolvi que eu vou morar sozinha, que já passou da hora de eu morar sozinha. Nossa, minha mãe quase teve um treco. Você vai me deixar sozinha? Meu Deus, eu estou Olha o envelhecendo. medo. Quase teve um treco. Aí a gente está trabalhando, eu ainda não saí, não, porque a gente tem que se preparar, né, para poder concretizar isso, né? Mas a gente vem conversando sobre esse assunto e coisa e tal, e é algo que eu realmente pretendo concretizar, e aos poucos estou trabalhando, ajudando ela a se trabalhar nesse aspecto também, porque é difícil, realmente. Eu fico, às vezes, me colocando no lugar, né? Se eu fosse uma pessoa mais velha, separada, né, envelhecendo e me visse sem filhos em casa, né? Como eu falei aqui no início, a minha vizinha que saiu primeiro, saiu segundo, quando a terceira estava indo casar, a mulher chorando no elevador. Eu acho que é difícil, uma experiência difícil realmente, né? Mas é aquela coisa de saber procurar o que é próprio de cada fase, né? E vivenciar outras experiências, né? Procurar viver o que é próprio daquela fase que você está vivendo. Não precisa estar com os filhos. Pois é importante, Priscila, no caso, assim, você está trazendo o seu, mas que é o caso de tantas pessoas, é esse pai e essa mãe que vão ficar em casa saberem, e é isso que eles precisam saber no coração, de que eles não vão estar abandonados. Não, De com que mesmo não certeza. estando fisicamente no lugar, o nosso amor permanece, o nosso cuidado continua com eles. E a gente percebe que no coração da pessoa, o que abala todos os outros pensamentos é esse medo de ser deixado para trás. Então, quando eles têm dentro do coração essa certeza de que nós vamos morar em lugares diferentes, mas o amor permanece,
Se você precisar de mim, eu estou aqui, eu só não estou aqui fisicamente, mas eu estou com você em coração e pensamento, tudo isso se dilui. E às vezes a gente precisa dizer isso, porque parece tão óbvio, né? Pelas nossas ações, pela nossa vida, por tudo isso, mas muitas vezes a pessoa precisa ouvir. Olha, mãe, não importa onde eu esteja, continuo te amando e eu vou estar aqui sempre por você. Você nunca vai estar sozinho. Às vezes, falar isso, não exatamente com essas palavras, Não, mas do claro. jeito da pessoa, é transformador. É verdade, você está certa. Eu tenho falado, tenho feito esse exercício. E indo então para o contexto da pandemia. Menina, eu fiquei sabendo outro dia, né? Eu estou fazendo um mestrado em família, né? E aí uma colega que trabalha na área de família e tem uma ONG e atua muito em asilos e coisa e tal, né? Tem uma atuação bem forte em asilo. Aí ela comentou comigo, inclusive, que aqui nesses bairros nobres, Caminho das Árvores, Pituba, Itagara, tem alguns asilos de luxo, inclusive, né? E ela disse que soube de um, né, que ela tem muito contato com os diretores do asilo, que as famílias de classe média alta, estão abandonando muito os idosos nos asilos durante essa época, né, por não quererem cuidar. Então, são asilos assim que tem tudo de estrutura que você puder imaginar, uma mensalidade caríssima, mas tem tudo, tem pilates, tem tudo que o idoso precisa em termos de tecnologia, equipamentos externos, né? Mas o afeto do filho, do neto, onde é que fica? Gente, eu fiquei em estado de choque quando eu soube disso. Daí fora se a gente pensar também nos outros idosos, né, que atendem a população mais carente, né? Como é que você vê essa coisa do abandono nessa época da pandemia, Tereza? Esse processo do abandono ele já vem acontecendo antes. A gente Antes, percebe porque a família encolheu, os imóveis estão menores, né? As famílias vivem isoladas, não é mais como você relatou, onde toda a família estava próxima, um morava aqui, o outro morava ali. Não, nós moramos distantes, né? Todos distantes. O movimento dentro das cidades grandes é difícil para você atender um idoso que está morando no bairro que não é próximo ao seu. A gente percebe que esse movimento do abandono, e é abandono mesmo, a gente quer botar um monte de nome bonito, mas é abandono. Ele vem crescendo, ou seja, quando é chega uma triste, né? determinada idade, eu simplesmente tiro os meus pais da minha vida. Se eu não tenho condição de cuidar deles onde estão, se eu não posso trazer ele para dentro da minha casa, a opção, e essa era a última opção, mas a gente percebe que ela vem subindo no ranking e vem chegando a ser a primeira opção, principalmente em quem tem condições financeiras. E isso é terrível. A gente sabe que quanto mais dinheiro a gente tem, piores são as nossas escolhas. Nem sempre dinheiro traz felicidade. Muitas vezes as escolhas que nós fazemos vão nos trazer arrependimento. Porque se eu não tivesse dinheiro para fazer isso, muito provavelmente ia dar um jeito de eu trazer meus pais para minha casa, ou dar um jeito de acolher eles onde eles estivessem. Mas o fato é que as famílias têm feito isso, como se o idoso fosse descartável. Chegou num determinado momento, eu não preciso mais de você, não tenho como fazer, porque a minha vida eu tenho que cuidar da minha, e enche a boca, né? A minha vida, os meus afazeres, eu simplesmente coloco essas pessoas fora da minha vida. E aí eu vou colocar nesses lugares que parecem ser maravilhosos. Entretanto, o movimento que é feito não é de colocar a pessoa num lugar melhor, né, para que ela tenha conforto. O movimento é não ter que me ocupar da pessoa. E isso é terrível, porque se a gente conseguisse colocar a pessoa num lugar melhor, mas o nosso coração, a nossa intenção, a nossa atividade fosse continuar dando todo o suporte, indo lá todo o tempo ver e convivendo com essa pessoa, ok, a gente sabe que tem gente que consegue fazer isso, mas a maioria não está fazendo esse movimento. A maioria está fazendo, de fato, uma separação dos seus pais. É como se a partir de hoje a gente não fosse mais pai e filho, mãe e filha. A gente separa e você vai morar nesse lugar, vive a sua vida lá e eu vivo a minha vida aqui. E na pandemia a gente vai ver essa questão ainda mais agravada, porque as pessoas estão com medo, sempre o medo, né? É o medo da morte, que a gente pensa que chega só na velhice, mas olha ele aí, ó. A gente nem está na velhice, somos os filhos que estamos abandonando os pais e por medo, né? Colocamos lá e não vamos nem visitar, porque a gente pode se contaminar, mas tudo bem se os nossos pais se contaminarem. E essa é uma realidade, né? Desse abandono que a gente faz com os nossos pais, pensando que a gente precisa gerir a nossa vida, como se eles não fizessem parte, como se eles não fossem a base dessa nossa vida. É duro falar assim, quando a gente fala, dói, né? A gente ouvir essas palavras, Demais.
Essa é a realidade. E quando essa pessoa chega lá no asilo, primeiro dia, é bacana, tem pilates, no segunda, terceira semana, e aquilo deu um mês, e cadê os meus amores? E eu não estou abandonado materialmente, eu como bem, eu tenho uma estrutura boa para morar. Mas o principal para o ser humano não é isso, é a parte do afeto. Como eu estou abandonado afetivamente, então dói demais. E não importa em que parede linda eu esteja, o que tem na minha mesa, vai doer. É triste demais, né, menina? Pois é, eu fico pensando assim que no início da pandemia, né, falou-se muito que os idosos, né, eram o público assim mais suscetível, né? Então, pelo menos eu e as pessoas próximas a mim, eu fiquei muito preocupada com a minha mãe já tem mais de 70 anos, eu fiquei muito preocupada, embora ela seja muito ativa, né? Eu não, até hoje ela está aqui há 2 meses, eu não deixo ela sair para lugar nenhum, né? Mas assim, é difícil, uma teimosia danada, né? E aí eu vi o movimento de algumas pessoas, né? Até aqui no prédio que eu moro, e alguns amigos meus conversando, que os filhos fazem compras e vão levar para os pais. Então a gente percebe que tem muita gente que tem esse cuidado, né? Tem uma outra vizinha minha aqui, que a mãe dela mora sozinha, que o marido já faleceu, os filhos todos já saíram de casa, ela já é avó também. E a filha todos os dias vem aqui fazer caminhada com ela, porque o prédio tem uma área grande que dá para caminhar. Todo dia de manhã cedo ela vem, faz a caminhada com a mãe, aí conversa um pouquinho, depois ela vai embora. Então, assim, se por um lado a gente vê que tem pessoas abandonando, infelizmente, né? Mas por outro lado, eu vejo também outras pessoas aumentando esse cuidado, né? Mas eu também vejo e vivencio isso, uma certa impaciência dos idosos nesse período de pandemia. Porque minha mãe mesmo, ontem mesmo ela disse que a mãe vai no supermercado e não quer nem saber. Ainda disse que ia no atacadão. Eu disse, não vai de jeito nenhum. Vou, porque eu tenho que escolher minhas próprias coisas, porque você pede as coisas que vem por delivery e não vem do jeito que eu quero que venha. Eu não estou gostando, eu tenho que ver as minhas coisas. E é um negócio assim, menina, que o lidar no dia a dia realmente é difícil às vezes, né? Como é que a gente pode lidar melhor com o idoso, a pessoa mais velha, dentro de casa, nessa situação de pandemia, confinado há 2 meses em casa, que perde a paciência? A gente perde a paciência, imagina a pessoa mais velha. É muito difícil, Tereza. A primeira coisa é a gente pensar que está difícil para a gente. Porque a gente precisa olhar, porque tem gente que finge que não está acontecendo nada. Mas a primeira coisa é você olhar para você dizendo, gente, está difícil para mim. Eu estou cansada, eu estou estressada de estar aqui, eu queria estar nas minhas atividades, queria estar vendo as pessoas que eu amo, saindo, né? E se você compreende que está difícil para você, aí você precisa se colocar no lugar do idoso. Está muito mais difícil para eles. Porque, em geral, como você colocou aí, os idosos acabaram ficando numa posição de dependência, porque o filho assumiu, então, a mãe, pode deixar, eu vou fazer a compra, eu vou fazer, eu vou levar, você fica aqui quietinha e eu vou te proteger. E isso é maravilhoso que esteja acontecendo, porque nós estamos fazendo o papel que nos cabe como filhos, cuidar dos nossos pais, honrar pai e mãe, né? É muito importante. No momento da necessidade, de fato, a gente se colocar para fazer o que eles precisam. E o que você falou é verdade. É lindo a gente ver quantos filhos estão agora pela necessidade. Lembrando, poxa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu preciso cuidar deles. Estão se colocando. Eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa. Mas pensando nesse confinamento, a gente tem que olhar para o idoso um pouco com um olhar diferente, porque eles também já viveram muito mais do que nós. Mas aquele medinho da morte, ele está ali presente. É como se eu olhasse assim, meu Deus, falta tão pouco tempo para mim, e eu vou gastar esse meu tempo aqui dentro preso. Então isso traz uma ansiedade que os mais novos não têm. A gente está chateado porque está preso, porque está com medo, porque não pode sair. Mas dependendo da idade dos nossos pais, eles que já estão com 80, 90 anos, eles vão olhar para a estrada e vão dizer, opa, a estrada está chegando no momento, né, final para mim nessa existência, e eu estou aqui preso, eu queria realizar, eu queria fazer, eu tenho medo de morrer e não conseguir fazer mais nada disso. E a gente vê como essas criações, que a gente vai criando isso mentalmente, vão trazendo um desassossego para o coração. Então, quando a gente olhar e ver esse desassossego, lembrar que para eles tem esse componente que é mais grave do que para nós. E também tem aquele que eu conversei, que é de estar na submissão. Né? Meu filho está tomando conta de tudo, eu não sou mais dono da minha vida, eu quero ir no supermercado, eu quero escolher minhas coisas, eu quero fazer,
quero acontecer. A gente precisa olhar com esse coração assim de acolher mesmo, sabe? De entender que se eu estou aflito, com certeza ele tem motivo para estar mais aflito que eu. E aí é mais carinho, é mais presença, é mais conversa. Porque se a gente escolher o caminho da separação e da impaciência, a gente só agrava o estado de ansiedade que eles estão. Então, é o esforço a mais para conversar um pouco mais, para estar junto um pouco mais, para ouvir, às vezes, aquele medo que a pessoa está sentindo, porque ela está ouvindo que a pessoa da mesma idade que ela foi para o hospital, que fulano teve isso, aquilo, que são as coisas que vão chegando do mundo exterior, e que vão desassossegando o coração, né, dos nossos pais, avós. Então, talvez o sentar do lado e ouvir um pouco ajude. Verdade. Tereza, está cheia de pergunta aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que está aqui no chat, Bruno que fez. No caso do casal que envelhece junto, essas questões do medo da velhice são minimizadas? O que que você acha? Quando o casal envelhece junto, será que o medo da velhice é menor? Se o casal envelhecer bem, e aí bem são os dois juntos, aí o medo pode ser menor, mas nem sempre o casal estar junto quer dizer que as trajetórias psicológicas são iguais. A gente vai ver casais que estão juntos, com 50 anos de casado, 60 anos de casado, mas a trajetória de um é diferente do outro. Então, um tem um medo de morrer assim, absurdo, e o outro está na serenidade da plenitude. Agora, estar junto é óbvio que ajuda, porque esse que está com medo, ele vai poder ter o esteio daquele que é sereno. Então, a gente tem um casal que está envelhecendo junto, que fez esse caminho, esse processo todo, ele pode trazer essa serenidade, mas isso não é uma regra. E a Uhum. gente conhece vários casos em que isso não acontece. Mas que pode ajudar, pode, com certeza. E Liz perguntou também que a gente falou da questão do apego dos pais, né, em relação aos filhos, né? Acho que ela quis dizer com relação ao sogro e à sogra quando é muito ciumenta. Ela perguntou, e a situação contrária, quando o filho se apega demasiadamente aos pais? Ah, não sei, de repente pode ser que entre aqui a questão do filho que segura muito o pai dentro de casa, ou a mãe dentro de casa, não sei, não entendi direito. Talvez aí a gente esteja olhando para aquele filho que não consegue se desvincular dos pais. E aí não é uma questão do pai ou da mãe, é uma questão desse filho adulto que por algum motivo ele não consegue se desvencilhar, seja por insegurança, o que acontece. E aí é um problema do amadurecimento desse sujeito. A gente não sabe o que ele viveu, mas muitas vezes ele Uhum, fica preso à opinião do pai e da mãe, ele precisa de permissão do pai e da mãe para fazer as coisas. E isso na relação do casal é uma perturbação. Porque, por exemplo, vamos comprar um apartamento novo? Ah, peraí que eu preciso consultar minha mãe, né? Qual é a esposa que quer ouvir isso? Mas isso acontece, porque a pessoa se mantém. É como se fosse uma insegurança de tomar a minha vida para mim. Eu não sou suficientemente uhum. bom, eu não sou suficientemente adulto para tomar minha vida. Então, eu permaneço vinculada aos meus pais. Nesses casos, uma terapia seria maravilhoso, porque a pessoa precisa tomar a vida para si. Né? Agora, a gente não sabe como é, de fato, essa relação. Às vezes, pode estar do outro lado acontecendo aquele fenômeno que a gente falou, que é a própria mãe ou o próprio pai exercer aquela cobrança de não me abandone, não me deixe, eu estou aqui. Então, tudo isso pode estar acontecendo. Perfeito, Tereza. E Jesus, né, tem aquele mandamento, né, que na verdade está dentro dos 10 mandamentos, né, e Jesus referendou que é o do honrar vosso pai e a vossa mãe, né? Então, você já falou bastante sobre isso, mas dentro desse contexto, né, do honrar vosso pai e vossa mãe, como que pode ser na prática, no dia a dia mesmo, das famílias, com a pessoa mais velha, mora na mesma casa, mora fora de casa, como é esse honrar, para deixar um pouco mais claro, né, para a gente saber como é que é esse mandamento. Você pode ajudar a gente com isso? Esse honrar ele tem várias facetas, né? E ele também tem várias situações diferentes. A primeira e a mais fácil de todas é quando eu tenho pais amorosos. E aí, quando eles chegam no momento da velhice, eu consigo fazer esse processo de mostrar para esse pai e para essa mãe que eles são a base da minha vida, mostrando gratidão, cuidando, é, demonstrando o respeito necessário por esses pais. Isso é
tão importante no honrar pai e mãe. Você deixar claro que por mais que você seja um adulto independente, o respeito permanece. Porque muitas vezes a gente quebra essa relação de respeito e coloca nossos pais num patamar diferente. Antes eles estavam aqui, porque eles eram os meus pais e sabiam tudo. Agora eu já sou tão maravilhoso e eu não preciso mais. E eles passam a estar num lugar mais baixo do que o meu. E eles sentem isso, essa falta do respeito. Eu não estou falando de conhecimento, porque conhecimento, estudo é diferente disso. Está falando de sabedoria, de conhecimento, vida. Então, para essas pessoas que tiveram esse relacionamento amoroso, é mais fácil honrar pai e mãe. Mas nós temos, muitos de nós, que não tivemos essa possibilidade. Tivemos pais difíceis, pais que não trataram de nós como deveriam, pais que nos abandonaram, pais que nos maltrataram. E aí, o que a gente tem que entender de tudo isso? É que isso é um problema deles. Porque eles escolheram fazer assim, mas não me dá o direito de tratá-los como se não fossem meus pais. Porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Não importa se esse pai me abandonou quando eu era pequena, o que foi que aconteceu. Se não fosse esse pai, eu não estaria aqui hoje. Honrar pai e mãe quer dizer que eu devo a gratidão, desculpe, da vida a esse pai e essa mãe. Aonde eles estiverem, da forma que eles estiverem. E quando eu tenho um pai e uma mãe que não foram bons, fica difícil a gente entender se honrar pai e mãe. Porque parece que eu tenho que amar da mesma forma, que eu tenho que tratar da mesma forma, como se fosse um pai, uma mãe cuidadoso, que foi amoroso para mim. Né? Não é a mesma maneira, mas o que é pedido do filho para um pai que não fez o seu papel é que ele demonstre a sua gratidão, respeito por aquele ser humano que está ali frente a ele, e que ele devolva para aquele sujeito que não deu tudo o que deveria, o que ele puder em bem, em amor. Porque isso é o que cabe a nós. Muitas vezes a gente quer se comportar como o outro se comportou. Ah, então você não foi bom para mim, eu não vou ser bom para você. E aí a gente está se comprometendo conosco mesmo, porque quando aquele pai e aquela mãe decidem que não vão ser bons, decidem que não vão tratar, eles estão se comprometendo. E isso é com eles. Mas isso não me dá o direito da vingança, nem do abandono, porque aí eu estou fazendo a escolha de devolver o mal, quando eu deveria estar devolvendo o bem. Então, honrar pai e mãe tem muito a ver com isso. Certo, a gente já está caminhando aqui para o final, Tereza. Eu já vou te convidar para fazer essas considerações finais e também fazer uma última pergunta, que aí você pode colocar nas considerações finais, né? Como que o idoso hoje pode ter uma velhice satisfatória? Você acha que instrumentos ele pode se utilizar para envelhecer de forma saudável, né? Já que a tendência é que todos nós envelheçamos, né? A gente espera envelhecer e não morrer logo. Então, como é que a gente pode fazer para ir envelhecendo de forma saudável, né? E o idoso que já é idoso buscar meios também de vivenciar sua velhice de forma satisfatória, plena, feliz. Graças a Deus, hoje nós vivemos num mundo onde isso é possível. A gente pode fazer esse processo de cuidar da nossa mente, cuidar daquilo que nós pensamos. Mesmo que eu não tenha tido essa oportunidade até então, hoje existem milhares de oportunidades. A gente tem aí faculdades de terceira idade, a gente tem cursos de toda a forma que nos permitem manter a nossa mente ativa, a busca do desconhecido, do incorporar uma coisa que eu não conhecia na minha vida, que isso motiva a nossa vida. Cuidar da nossa parte física, exercício, a gente tem milhares de coisas, é pilates, alongamento, atividade de grupo, caminhada, cuidar dessa parte física, cuidar dos nossos relacionamentos, saber que nós somos, agora que estamos velhos, a árvore frondosa, que nós estamos naquela posição de dar sombra aos que estão vindo depois, pelo nosso exemplo, o mais difícil que tenha sido a nossa vida, mostrar, e aí ainda mais, mostrar que apesar de todos os percalços, a árvore continua de pé, frondosa, fornecendo essa sombra, esse acolhimento e esse símbolo da presença, né? Porque ali você estar ali, o velho estar ali, o idoso estar ali com todas as suas constituições, a sua história de vida, ela é um marco, um símbolo que fica. Então a gente precisa ter orgulho disso, né? Orgulho naquele sentido de eu vim, eu venci, eu estou aqui.
por mais difícil que seja, olhem para mim, eu estou aqui por vocês. Fazer parte da família, isso faz com que a velhice traga um significado, ser um bom avô, uma boa avó, o tia ou tio, não importa. Estar naquele núcleo familiar, né? Quebrar essa separação que vem sendo construída, voltar a integrar os nossos idosos nos nossos lares, como poço de sabedoria que eles são, como exemplo vivo de estar num lugar onde eles conseguiram chegar com as dificuldades que foram, mas ali eles estão. Então, a gente conseguir integrar tudo, valorizar esse saber que eles têm, é o caminho mesmo para nós que estamos buscando esse envelhecimento saudável e para quem já chegou lá também, para mostrar que é possível ter significado em tudo que você faz na vida. E isso Perfeito. é o principal. Perfeito, Tereza. Ó, a gente já está encerrando. Quero agradecer imensamente sua presença aqui, Tereza. A gente costuma fazer uma vibração pelo planeta, né? Aqui nos minutos finais. Então, se você puder ficar com a gente. Então, vamos lá, gente. Não tem musiquinha, gente. Desculpa, mas vamos procurar fechar os olhos, acalmar a respiração, inspirar lentamente por 3 vezes e expirar lentamente pelo nariz 3 vezes. E vamos imaginar que uma luz verde em formato de uma grande flor com muitas pétalas se forma bem no centro do nosso coração e começa a se irradiar por todo o nosso corpo, pela parte inferior do nosso corpo, pela parte superior do nosso corpo. E essa energia verde, energia de cura, de amor, se irradia por todos os lados, envolvendo todo o nosso ser. Aos poucos, vai formando uma redoma em torno de nós e continua se expandindo, crescendo. E havemos envolver os nossos familiares em casa, nossos vizinhos, as pessoas andando nas ruas. Energia de cura, energia de amor. E envolve a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, levando cura para o orgulho, cura para a tristeza, cura para a raiva, para a mágoa. E essa energia continua se expandindo e toma conta de todo o nosso planeta, planeta Terra, todos os países do Ocidente, do Oriente, do Norte, do Sul, todo o planeta Terra vibra com sentimento de amor, amor esse que cura a cada um de nós, a todos no planeta, a todos os seres do reino mineral, vegetal, animal, nós seres humanos, os seres angelicais, espirituais. Essa energia de amor, de cura, se estende por todo o universo. E nós inspiramos mais uma vez, lentamente, e abrimos os olhos, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E mais uma vez, Tereza, a gente te agradece, já está encerrando mesmo, vai ficar salva a live, certo? Muito obrigada. Teria muito mais coisas para a gente conversar, mas o tempo só deu para isso. Obrigada, viu? É um tema vastíssimo. Gratidão. Nós que agradecemos. Ficar com Deus, Tereza. Tchau. Tchau a todos.